pessoal, joinha, tudo bem? Tudo tranquilo? Hoje a gente vai conversar aqui nessa nossa primeira aula de História, certo? Frente 2. A gente vai conversar módulo 7 sobre as ideias sociais e políticas do século XIX. Nós encerramos no período anterior, na aula anterior, a Era Napoleônica, certo? Bem como o Congresso de Viena, certo? E a questão da Santa Aliança, beleza? E agora a gente vai conversar sobre as ideias sociais e políticas do século XIX. Joinha? Tranquilo? Vamos comigo? E nós estudamos, certo? Sobre essas ideias sociais e políticas do século XIX. Nós já falamos sobre capitalismo, certo? As correntes chamadas correntes liberais, e falamos também sobre socialismo, tá? Que essas correntes que contestavam a ordem capitalista. Beleza? Conversamos sobre isso aí. Então a gente poderia dizer que essas ideias sociais e políticas do século XIX, nós já tivemos a aula 7, agora seria a 7.1 e agora seria 7.2. Porque agora é a complementação dela, buscando completar o entendimento, né? Vamos dizer assim, elaborar melhor o nosso entendimento para partirmos para a unificação de Portugal, unificação da Alemanha e da Itália. Tranquilo? Vamos começar aqui agora, um slide bem curtinho, um conteúdo bem curtinho, mas ao mesmo tempo é um pouco complexo, né? Certo? Tem muitos acontecimentos aí. Então, durante o século XIX, certo? Nós tivemos aí uma série de situações que marcaram essa etapa conhecida praticamente como Era das Grandes Revoluções, e alguns vão dar o nome de Primavera dos Povos. Tranquilo? Primavera dos Povos, ou seja, o florescer de novas nacionalidades. Esse período, Primavera dos Povos, essas revoltas, essas ideias liberais que nós temos, é um conjunto de revoltas que vão existir dentro da Europa até mais ou menos 1848. Nós vamos ter revoltas em 1820, em 1830 e em 1848. 1820, basicamente, nós temos a Revolta Liberal do Porto. 1830, nós vamos ter revoltas na Polônia, na Bélgica, na Itália, na Grécia, certo? E na França, inclusive, nós vamos ter aí retirada de rei do poder, mais uma vez, certo? E em 1848, efetivamente, aí a Primavera dos Povos, quando muitos povos conseguem a sua nação, o seu conceito de nacionalidade, a formação do seu sentimento de nação. Isso que vocês estão começando a estudar agora, que vocês estão vendo agora, é basicamente revendo o conteúdo do ano passado, né? Vai ter uma relação muito profunda com um outro acontecimento chamado Primeira Guerra Mundial. Vocês estão começando a ver a Primeira Guerra se desenhar. Joinha? Vamos lá. Causas básicas dessas revoltas. Crises econômicas, é claro. Quando a economia está ferrada, todo mundo se irrita, se incomoda com a situação. Desigualdades sociais intensas dentro da Europa, uma acumulação de riqueza cada vez maior por determinados grupos e cada vez alguns grupos sofrendo mais. Oposição aos princípios absolutistas do Congresso de Viena. Isso é muito importante, porque com o Congresso de Viena muitos países foram prejudicados. Quem saiu bem na história foi a França e a Inglaterra. E aí vocês, voltando à questão da França, nossa, mas por que os caras se deram tão bem? Por que eles conseguiram tanta tranquilidade se eles é que provocaram? Napoleão foi o grande provocador. Moçada, fica antenado aí, fica ligado, cara, fica atento. Napoleão foi o grande provocador? Sim, foi, mas nós tivemos aí uma movimentação de bastidores feitas pelo ministro Talleyrand, certo? Junto com a Inglaterra, para poder manter a França mais ou menos como potência e amiga da Inglaterra. Tranquilo? Então, as ideologias norteadoras dessa época são liberalismo, principalmente o econômico, e o nacionalismo, sentimento de pertencer a um grupo. Quando basicamente, já falei de 20, né? Mas 20 foi praticamente só em Portugal, mas basicamente em 1830 e 1848, sendo que 1848 é chamado de Primavera dos Povos. Tranquilão? Joinha aí para vocês? Tá de boa? Tá dando para entender, né? Dando continuidade, pessoal, o que nós temos? Onde que ocorreram essas revoltas que marcaram essa sociedade? Nós precisamos saber onde que ocorreram essas revoltas. Na França foi o principal lugar, certo? Até mesmo como herança da famosa Revolução Francesa,
tá bom? Mas também ocorreram na Polônia, que se libertou da Rússia, na Bélgica, que se libertou da Holanda, na Itália, que tentou a sua unificação, não vai conseguir agora, na Alemanha, mesma situação, e na Grécia, que se libertou da Turquia. É a região onde vão acontecer essas principais ideias sociais e políticas do século XIX. Joinha, pessoal? Tranquilo? Dando continuidade, em 1830, na França, o que nós tínhamos? Certo? Nós tínhamos um rei, tá? Nós tínhamos um rei que assumiu, chamado Luís XVIII. Luís XVIII, ele assumiu logo após a retirada de Napoleão Bonaparte. Então vocês estão lembrados do Congresso de Viena, estão lembrados da Santa Aliança? Ali assume Luís XVIII. Luís XVIII, ele vai assumir, mas vai ter um governo assim meio, vamos brincar, meia sola, né? O cara vai ficar meio quieto, o cara não vai ter atitudes assim muito radicais. Esse aqui, ó, que estou marcando aqui para vocês, é ele, tá? Olha, o cara não vai ter atitudes muito radicais, porque ele se lembra perfeitamente da Revolução Francesa. Ele fugiu da França na época que Luís XVI tinha sido decapitado. Então, ele vai ficar meio que na moita. Mas vai acontecer nessa época perseguição e massacre de bonapartistas ou liberais pró-Revolução Francesa. Tá? Caras que eram favoráveis à Revolução Francesa. Essa etapa de perseguir as pessoas que eram bonapartistas, defensores de Bonaparte, ou pessoas que defendiam a Revolução Francesa, é chamada de terror branco. Então vamos lá, o que é terror branco? Processo iniciado, certo? Por Luís XVIII. Nessa etapa, nós já tínhamos um terror branco lá na Revolução Francesa. Nessa etapa aqui, processo iniciado, certo? No governo de Luís XVIII, perseguindo bonapartistas e liberais favoráveis à Revolução Francesa. Como esse cara sabia da condição dos franceses e a insatisfação que eles tinham com relação a um regime absolutista, ele estabeleceu um absolutismo chamado absolutismo disfarçado. O que vem a ser esse absolutismo disfarçado? Vamos entender. O rei governa de maneira praticamente absolutista, mas não deixa transparecer essa situação. Vou explicar para vocês como. Tinha a Câmara dos Pares, nomeados pelo rei, e a Câmara dos Deputados, que eram os eleitos. O voto era censitário. Agora, olha, começar a entender agora, olha, dos 33 milhões de habitantes, só 94 mil votava. Gente, dos 33 milhões de habitantes, 94 mil votavam. Era pouquíssima gente que votava. Isso já era uma forma de controlar. Mas tinha mais. Eles votavam em quem? Em deputados. Os deputados podiam fazer as coisas, sim, mas tudo que o deputado fazia, tudo que o deputado propunha, tinha que ser aprovado ou não pelos pares. E esses pares, espécies de senadores no Brasil hoje, eram nomeados pelo rei. Então o rei, de certa forma, ele poderia impedir que aquilo que os deputados fizessem ocorresse. Isso gerou revoltas muito grandes. A França tinha muitas dívidas de guerra, certo? E a crise econômica estava se alastrando. Isso no governo de Luís XVIII. Deixa eu apagar aqui. Deixa eu ver onde é que tem a ferramenta aqui para eu poder apagar. Achei. Certo, apagar. Vamos lá. Com a morte de Luís XVIII, ele sai do poder, ele não é deposto, ele vai morrer, certo? Certo? Assume o poder Carlos X, que é esse cara que está aqui, tá bom? Esse cara aqui, olha. E assume no poder, chega no poder, esse partido ultra-realista. Aquilo que era anteriormente visto como absolutismo disfarçado, agora se transformou em absolutismo escancarado. Quer dizer, ninguém deixa as coisas escondidas, não. Esse partido ultra-realista controla a política e a França, de certa forma, baseada naqueles ideais do Congresso de Viena e da Santa Aliança, governa de maneira absolutista. A crise econômica vai se agravar,
E aí as coisas, sabe, toda aquela receitinha que nós tivemos na Revolução Francesa vai se estabelecer mais uma vez, tá? Más colheitas, imposições do Congresso de Viena, conflitos, um monte de complicações que vão deixar a população insatisfeita, tá? Más colheitas, tempestades, todas essas questões. E como o povo tem direito a voto, eles votaram em candidatos oposicionistas. Significa o quê? Que mesmo o rei controlando a Câmara dos Deputados com a Câmara dos Pares, o rei teve a minoria muito grande na Câmara dos Deputados. Então o que ele fez? Eu sou absolutista, eu sou o cara. Ele fecha a Câmara dos Deputados. Você sabe, cara, que fechar a Câmara dos Deputados na França vai dar merda, certo? Vai dar problema. A moçada não vai ficar satisfeita, não vai aceitar esse tipo de imposição. Vai se lembrar lá da época da Revolução Francesa. E o que foi feito quando o rei Luís XVI tentou fechar a Câmara dos Deputados lá para impedir a criação de uma Constituição? Revolução. E aí você vai ter uma revolta liderada por burgueses. Aquela revolta lá da Revolução Francesa já foi liderada por burgueses. E aqui nós vamos ter outra revolta. Elas são chamadas de Jornadas Gloriosas. Com certeza gloriosas porque foram vencedoras, né? E Carlos X, ele é deposto e tem que fugir de dentro da França. Beleza? Essa imagem aqui é um quadro chamado A Liberdade Guiando o Povo, de Eugène Delacroix. A Liberdade Guiando o Povo, de Eugène Delacroix. Nessa imagem que existe no Museu do Louvre, certo? É no Museu do Louvre ou é no Palácio de Versalhes? Eu esqueci, agora eu vou pesquisar direitinho, certo? Mas essa imagem mostra uma mulher com os seios desnudos representando a coragem. Ela está guiando, representando a coragem por causa dos seios desnudos, né? Na verdade, você tem o que aqui? Você tem a liberdade. Ela está guiando o povo. Essa representação aqui é de um sans-culotte, um jovem, está representando essa nova classe que está surgindo. Aqui a representação do burguês, aqui a representação do camponês, certo? Então nós temos várias classes representadas aqui. Essa imagem ela não é da Revolução Francesa. Essa imagem refere-se às Jornadas Gloriosas, às revoluções das barricadas das ruas de Paris de 1830. Nessa época, né, a vitória burguesa contra o absolutismo na França alastrou-se por vários outros países. E aí a Polônia, se lembra que eu falei há pouco, se desfez da Rússia, a Bélgica se desfez da Holanda, a Grécia se desfez da Turquia, a Itália tenta e a Alemanha tenta, mas não conseguem se unificar. Inclusive, nesse contexto aí, nós temos a presença do famoso Giuseppe Garibaldi na Itália. Ele acaba vindo para o Brasil e depois se envolve em conflitos aqui na Guerra dos Farrapos. Bacana? Aí você pensa, que bacana, então agora essa revolução de 1848, 1830 botou a França no eixo da democracia. Teoricamente sim. Por que teoricamente sim? Eu vou explicar para vocês. Várias revoltas liberais vão surgir na Europa. Vamos entender agora o caso francês. Depois que Carlos X saiu do poder, assume o poder Luís Felipe de Orleans. Ele vai assumir o trono. Esse período é chamado Monarquia de Julho. É bem curto. Esse cara, Luís Felipe, também era chamado de o Rei Burguês. E já não está difícil de entender o porquê, né? Rei Burguês porque é favorável à alta burguesia. E tem a oposição de todos os outros setores sociais. A igreja é contrária, a população é contrária, certo? Aqui a figura dele, tá? A igreja é contrária, a população é contrária, certo? Os pequenos burgueses são contrários, os sans-culottes, certo? Então, esse cara ele vai ser meio que mal visto, tá? Nós temos aqui um fortalecimento muito grande do poder legislativo, vai bater de frente com ele e vão impor uma monarquia parlamentar, ou seja, o rei vai governar junto com o parlamento. Deixa eu limpar aqui, certo? O voto vai passar a ser censitário, ou seja, só quem tem algo a perder pode decidir.
vai acabar com a censura, que maravilha, né? Fim do catolicismo como oficial, seria praticamente uma ruptura assim desse catolicismo, e vai começar, por conta da insatisfação, a ocorrer umas políticas chamadas políticas dos banquetes. Já foi tema de vestibulares várias vezes. O que eram essas políticas dos banquetes? Os caras estavam insatisfeitos e se reuniam nas tavernas para criticar o governo, certo? Ficavam lá para criticar o governo. E isso começou a tomar uma proporção tão grande que o próprio rei, certo, Luís Filipe, o rei burguês, ordenou que essas reuniões fossem proibidas. E o seu ministro, chamado Guizot, esse cara que está aqui na imagem aqui embaixo, tá? Ele acaba, vamos dizer assim, proibindo essas reuniões. População, pô, se você acabou com a censura e proíbe as reuniões, então você está censurando, então você está sendo incoerente. A população foi para a rua, a moçada foi para a rua mais uma vez. Vão formar barricadas e vão ganhar a adesão da Guarda Nacional. Essa Guarda Nacional, vocês estão lembrados, né, que a gente tem aí guardas revolucionárias, Comuna Insurrecional de Paris, a gente tem a criação de um monte de guardas desde a época da Revolução Francesa. A Guarda Nacional vai aderir a esse conflito. E a pressão vai ser tão grande que Guizot vai ser demitido. Parece até que foi ele, né? Mas Luís Filipe foge, mete o pé. Por que vocês acham que os reis fogem tanto de dentro da França? Justamente porque se der bobeira lá, a moçada corta a cabeça. E nesse momento, acaba sendo criada a Segunda República Francesa. Professor, qual é a Primeira República Francesa? A Primeira República Francesa foi aquela convenção depois que Luís XVI foi executado, considerado um traidor. Aquela foi a Primeira República Francesa. Agora é a Segunda República Francesa. Nós estamos na terceira, mas vamos continuar. Segunda Revolução Francesa, a Segunda República Francesa, 1848. Governo formado inicialmente por republicanos liberais e uma minoria socialista. Basta você se lembrar da aula anterior que a gente discutiu sobre o Manifesto Comunista, 1848, o socialismo estava subindo dentro da Europa. Beleza? Com esse governo vai ter o fim da pena de morte, não vai ser mais voto censitário, mas só os homens vão ter direito a voto. E vai começar a ter uma pressão de socialistas que entraram na política agora para criar oficinas nacionais. Só que essas oficinas nacionais elas não eram bem vistas, tá? Essas oficinas nacionais elas não eram bem vistas porque para elas serem criadas, para dar emprego para a população, teria que aumentar os impostos para a burguesia. E como os burgueses estavam praticamente no governo, vai ter uma oposição muito forte. Os republicanos moderados vão vencer as eleições e acabam afastando os socialistas do poder. Os socialistas, é claro, ficam insatisfeitos, vão para a rua e nós vamos ter confrontos em Paris. Operários com socialistas contra republicanos, certo? Moderados. Eles vão entrar numa revolta nas ruas. Essa revolta vai gerar a solicitação, a exigência de uma nova eleição. E é eleito no poder um cara chamado Luís Bonaparte. Ele vai ser eleito presidente, certo? Ainda em dezembro. E Luís Bonaparte vai dar um golpe em si mesmo. O parlamento francês é fechado por ele em 1851 e assume com poderes ditatoriais. Ele, como herdeiro político de Napoleão Bonaparte, vai se intitular agora o novo ditador da França, certo? Esse é o chamado golpe 18 Brumário. Depois ele convoca um plebiscito. Moçada, olha só, eu sou Luís Bonaparte, eu sou herdeiro político de Napoleão Bonaparte, sobrinho do cara, eu vou governar igual o cara. E aí, vocês concordam? Joinha? Igual o tio, gente. Foi para o plebiscito e foi transformado em imperador, recebendo o título de Napoleão III. Talvez você se pergunte, tá beleza, cadê o segundo? O segundo era filho de Napoleão, mas nunca chegou a tomar o poder. Recebeu o título, mas não se torna vamos dizer assim, o imperador, certo? Esse cara aqui só vai sair do poder na década de 1870. Mas isso é um diálogo para a nossa próxima aula, quando a gente falar sobre a Guerra Franco-Prussiana. Agora a gente vai para a videoconferência para poder tirar as dúvidas com relação a esse módulo e eu explicar para vocês como é que vai ser a nossa tarefa de casa, que é a tarefa desse módulo. Joinha, pessoal, um abraço!